8 horas, 8 minutos, começando mais um Giro pela Quarentena, com alguns minutinhos de atraso, como já está ficando de praxe, porque a gente tem que sempre organizar algumas questões técnicas, né? Mas o importante é que a live ela sempre sai, sempre com convidados especiais, sempre batendo um papo bacana, trazendo muito conteúdo, muita informação. E hoje, como vocês já estão percebendo aqui ao meu lado, está o Álvaro Nutti, grande produtor musical, músico, uma voz muito conhecida no cenário, principalmente da publicidade do nosso estado, do Rio Grande do Sul, um cara que tem muito da música correndo em suas veias, e é esse assunto que nós vamos abordar com ele ao longo dessa hora de bate-papo nessa noite aqui na internet, aqui no nosso Giro pela Quarentena. Nutti, boa noite, é um prazer ter a tua presença aqui conosco na live, para falar de um assunto que é tão bacana, é tão legal, é a arte, a cultura pulsando, é um momento de dificuldade para todo mundo, e nada melhor do que com todo mundo nesse período. Nutti, primeiramente eu queria te perguntar como é que está sendo esse período de quarentena para ti, né? Porque é um cara que vive da música, vive das locuções, vive desse cenário. Como é que está sendo esse período para ti e como é que tu está te adaptando a essa questão do enclausuramento e da quarentena? Boa noite, Nelson. Tchê, que barbaridade. É que eu ando muito com o guri de Uruguaiana e a gente fica com sotaque meio assim, meio gauchão. Mas, Nelson, assim, falando em português normal, não gauchês, o trabalho diminuiu bastante, né? Mas não alterou muito a rotina. Mas que barbaridade, olha isso. Tem que fazer uma live com o guri junto, aí sim nós vamos correr de rir. Mas como a gente já trabalha... Vamos fazer. Vamos. Como a gente já trabalha em home office, né? Então eu já estou acostumado, não alterou muito assim a rotina. O que diminuiu foi o volume de trabalho, né? Mas graças à evolução da internet aí a gente consegue trabalhar de casa, tranquilo, né? Mas e o volume de trabalho, ele diminuiu, ele aumentou? Como é que está nesse período de quarentena aí, Álvaro? O trabalho, na verdade, deu uma substituída, diminuiu um pouco. Mas em função da pandemia, também se precisou de trabalho nessa área, né? Locução relativas à pandemia, né? Ao Covid. Então, as prefeituras precisam comunicar aos seus públicos, né? E a gente acaba trabalhando com outro direcionamento, né? Ao invés de propaganda, mais informativo, né? Sim, sim. Tu convive bastante, Álvaro, porque tu é músico já há muitos anos, né? Tu convive muito com artistas, com músicos do cenário, não só do meio publicitário, mas músicos da cena cultural mesmo, né? Nesse período de quarentena, como é que tu está vendo para esse mercado? O mercado da música, a gente tem shows aí que são cancelados, né? Grandes apresentações não estão ocorrendo, né? Aqui a gente lembra dos mega shows que iam ocorrer aqui em Porto Alegre, como o Kiss, o Metallica, que estavam marcados, né? Grandes shows de arena, né? Mas também tem os shows em teatros, shows em casas menores, né? Que acabam movimentando principalmente a cena local, né? Como é que tu vê isso para o mercado cultural da música nesse período, Álvaro? Tá complicado mesmo? Como é que as bandas podem sobreviver nesse meio da quarentena, né? Os artistas todos foram apanhados de surpresa, né, com essa quarentena, né? Nós mesmos teríamos em abril a temporada no São Pedro, né, com o show do Guri de Uruguaiana, e cancelamos, quer dizer, provavelmente para esse ano não vai ocorrer mais. É um ano perdido, né? E grandes artistas estão fazendo lives, na verdade, para recolher fundos, né? Quer dizer, tem uma estabilidade financeira maior, né? Agora, o artista pequeno é complicado, né? Eu, por exemplo, eu trabalho na noite, sextas e sábados, eu toco no Sgt. Pepper's, e a gente parou ali no meio de março, e agora a gente tem a possibilidade, talvez agora em agosto, de retornar, né? Julho ou agosto, estamos dependendo da abertura aí do negócio. Então foi um golpe muito grande para os artistas, né? É uma renda que a gente já contava e parou de ter, né? E não é só o músico, né, Álvaro? É sempre bom lembrar que tem também os holds, tem o pessoal ali da parte técnica que também sofre com isso, né? Sofre com isso, principalmente das casas noturnas, né? Sem dúvida, né? A casa noturna tem toda uma equipe, né, por trás, né? Garçons, copa, segurança, profissional de áudio, né? O operador de som,
a gurizada que carrega os equipamentos, toda uma cadeia de artistas, né? Todos fazem parte do processo. Foi realmente muito difícil, né? Da outra vez, quando teve o H1N1, também foi uma coisa parecida. Se perdeu, cancelou muita data, né? É mesmo. Foi terrível também. O H1N1 foi um susto também. Teve o problema também que teve quando teve o incêndio da Boate Kiss, que aí começaram os bombeiros a exigir das casas noturnas os EPIs, né? Todo o sistema de segurança, de garantia de segurança, saída de emergência. Isso aí também deu uma trancada. A gente tem tido ao longo dos anos, vários reveses na nossa área, né? É uma sobrevivência dura. É que muitas vezes o grande público ele pensa só nas bandas e nos cantores consagrados, né? Mas os grupos menores, os cantores da noite, né? Dependem muito desse mercado, né? Para sobreviver, para uma questão até de sobrevivência, né? No meio. Né? E quando tem uma casa que fecha, obviamente o mercado também se fecha, né, Álvaro? Agora o que acontece é que agora os artistas vamos dizer, com menos nome, né, vamos dizer assim, tem que economizar o que dá, porque, claro, que quando voltar ao normal, que vai demorar um tempo ainda, tem todo um público retido, louco para sair, para se divertir, né? Então, na verdade, a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido, vamos dizer assim, porque as pessoas apenas estão represando o desejo das pessoas de se divertir, de sair, né, de encontrar amigos, né? Às vezes a pessoa solitária à noite é uma coisa bacana, né? Vai encontrar amigos na noite, se diverte, esquece dos problemas do dia, né? O artista trabalha na noite quando o pessoal está descansando, né? No fim de semana e tal. Então mas eu acho que tá represado esse público. Vai ter quando liberar vai ser bem bacana. Bacana. Já tem várias pessoas entrando nessa live, Álvaro. Até deixando aberto para quem quiser fazer perguntas para o Álvaro, quem quiser bater um papo conosco, nos ajudar a construir essa live, fiquem à vontade. Tem um conhecido nosso aqui que está bem prolixo na nossa live, que é o Sacomori, né? Ele já está querendo dizer... Ele já disse assim, ó, quero ver ele cantar jingles, o resto é papo de bar. Aqui, ó, o Sacomori de novo. É verdade que ele já fez tantas trilhas, e trilhas até para filme pornô. Que história é essa, Álvaro? Conta para nós, o Sacomori tá... Não, já fiz para um filme do Sacomori as trilhas, com muita honra, Ctrl Z, né? Eu fiz com o Sacomori, que é um diretor e um professor de TV e cinema, né? E eu fiz curso de televisão com o Sacomori, fiz a trilha sonora de um filme dele, ele fez 2 clipes meus, de músicas minhas. O Sacomori é um parceiro, amigo, ele é meu fã e eu sou fã dele, é mútuo. Tu inclusive fizeste uma trilha que eu me recordo do personagem dele lá na TV, né? Que era uma musiquinha meio japonesa, assim, né? Uma coisa meio... Eu me recordo daquela trilha dele aí. Muito legal. Não, sabe... Grande Sacomori. Daqui a pouco... Eu te conheci pelo Sacomori, né? O Sacomori Exatamente. Essa amizade bacana. O Sacomori que fez a gente se conhecer. Um grande abraço para ele, amigaço nosso. Aí, o Cláudio Bonder. Esse é o cara. Grande músico, compositor, arranjador, nota 1 milhão. O Cláudio Bonder. Excelente cantor. A gente já produziu várias músicas do Cláudio. É um baita de um parceirão também, um amigão, Claudinho. Adriana Carneiro, grande músico. Vitor Leal, abraço. Gugo Oliveira, um abraço para ele também. O Jossi Capelar Sampaio, doutor Manda sou eu. Jossi, grande Jossi, tá com uma música bacana aí no ar aí. Lá no pessoal de Bento fizeram uma música que tá nas redes aí das bandas de baile, muito bacana, sucesso. Bacana. Adriano Mutz, querido. Álvaro Lute, querido amigo e colega. Vini Toledo, 2 milhões. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Quem quiser pode mandar sua pergunta, seu comentário. A gente vai lendo aqui enquanto a gente bate um papo com o Álvaro. Álvaro, e os jingles? Como é que funciona a criação de um jingle? Conta para nós. Porque tu é muito demandado, tu já fez vários jingles. Como é que funciona quando, ou numa campanha
política ou um jingle corporativo de uma empresa? Como é que funciona esse universo dos jingles, a criação de um jingle, Lúcio? O jingle é uma coisa bacana, né? Porque é um desafio para o compositor, né? Ele tem que fazer uma musiquinha de 30 segundos ou de 1 minuto, e nesses 30 segundos tu tem que cativar, né? O ouvinte tem que ouvir e guardar aquilo na cabeça, a melodia. É um desafio bacana. E a construção do jingle vem geralmente a partir da agência, que bola a campanha, bola a letra, às vezes não, mas geralmente o briefing vem da agência, que nos dá uma direção para a gente executar a peça publicitária de acordo com aquela campanha, né? Não pode criar uma coisa nada a ver com a outra, né? Às vezes até, por exemplo, o cliente gosta de ouvir, vamos supor, música sertaneja, mas o produto dele não é para o público sertanejo. Então, às vezes, se encontra dilemas nessa área aí, porque o cliente quer ouvir uma sertaneja, mas a gente tem que explicar, o publicitário tem que esclarecer o empresário de que aquele produto dele não é para um público sertanejo, é para um outro público. Então, sim, tem essas coisas, né? São detalhes do mercado, mas é muito bacana. Sim, inclusive isso demanda muito do criador de jingles, no caso tu, ser um músico e um cara com viés publicitário bem versátil, porque dependendo do nicho da empresa, tu tem que fazer um sertanejo, ou tu tem que fazer um rock, ou tu tem que fazer uma música folclórica, enfim, tu tem que ter essa versatilidade para poder pensar no estilo, pensar na letra, né? Então isso é muito bacana, né, Álvaro? A experiência da noite, do baile, que eu fiz baile, né? Ela te dá essa versatilidade. No baile tu canta um Raça Negra e daqui a pouco tu canta um Frank Sinatra, né? Um Beatles, daqui a pouco tu canta um U2. Então é uma coisa que te dá uma versatilidade. E quando tu vai para o mundo publicitário, a linguagem muda um pouquinho. A linguagem publicitária, ela exige algumas coisas diferentes nos arranjos. Tem alguns clichês, algumas coisas que funcionam sempre, que tu aprende a usar com o tempo, e é uma coisa que funciona bem. Mas realmente a experiência da noite te dá essa versatilidade que é necessário, né, nessa área. Agora tu está falando das bandas que tocavam em baile, eu comecei a me lembrar de algumas, Impacto, Companhia Show 4, essas aí dominavam o cenário em tempos atrás, né? Tocavam de tudo. O Impacto, o Hermes é meu amigo no Facebook, a gente não se conhece pessoalmente, quer dizer, eu conheço ele como artista porque eu ia ver o Impacto tocar, né? Os meus irmãos mais velhos compravam os discos do Impacto. É uma banda que foi um exemplo para todas as bandas aqui, maravilhoso, né? O Mensagem, toca de tudo, né? O grupo Mensagem também, eram bandas top de linha na época dos grandes épocas dos bailes. Sim, e tocavam de tudo, né? Como tu mesmo falou, desde o sertanejo até o rock, né? Sim, e na época com uma tecnologia de ponta, que a gente ficava impressionado, assim, porque ninguém tinha os equipamentos que eles tinham para reproduzir as músicas consagradas no mundo todo, né? Os sintetizadores, aqueles sons que tu ouvia nas músicas no rádio, tu ia no baile e ouvia aquilo, mas fazer ao vivo, que às vezes até aquela própria banda não fazia ao vivo porque conseguia só fazer no estúdio. E os caras faziam ao vivo, é impressionante. Sabe que isso tocou no assunto que me chamava a atenção sempre quando eu assistia essas bandas mesmo. A capacidade musical deles, enquanto virtuosos, né, de saber tirar a música quase que na sua perfeição do original, né? E isso se dava pelo equipamento, como tu mesmo está dizendo aí, mas também pela qualidade musical dos instrumentistas, né? Então, eu me recordo que várias vezes eu escutava assim, daqui a pouco o cara vinha com um som no teclado lá que me lembrava daquelas bandas maravilhosas dos anos 80 lá, uma coisa sensacional. O treino que o artista tem que ter para tirar, a gente chama de xerox, né? Fazer a cópia. Tem que xerocar o que os caras tocaram, né? E a gente faz isso no Sgt. Pepper's lá com a Banda dos Corações Solitários, que é tentar reproduzir o mais próximo possível do original. E é isso que encanta, né? A Banda dos Corações Solitários tem 30 anos e está viva na noite, porque faz com qualidade, faz com maestria, né? As coisas que se propõe a fazer. Assim, tu escuta um Beatles dele, tu pensa que fechar os olhos, parece que os quatro do Beatles estão ali na tua frente, né? E esse público que adora isso, sai cada vez mais surpreso com o trabalho, assim. O trabalho dos Corações Solitários está maravilhoso, eu estou muito feliz.
Eu tô há apenas um ano e pouco na banda, um ano e 2 meses, e estou me sentindo muito bem e muito feliz com o resultado. E a gente sente no público isso, né? Quando o público sai do bar, o pessoal chega e diz: porra, cara, que absurdo isso, sabe? Isso é muito bacana o nosso retorno, né? Sim. Lute, tem diferença de fazer um jingle para o meio político e para o meio corporativo? Tem diferença? Na hora de compor? Sim, tem diferença de estilo, né? O jingle político, ele conforme o público do candidato, ele abrange uma música mais popular, né? E uma música corporativa, ela já é um padrão mais seleto, né? Mais direcionado a um determinado público, né? A música para a campanha ela tem que ser pegajosa no sentido de pegar a orelha de todo mundo, quem gosta ou quem não gosta daquele estilo. Uhum. E qual é o mais difícil de compor? É o da campanha política ou do corporativo? Não, eu acho, para mim, se fosse desfrutar de uma fruta, né? Cada trabalho é um desafio gostoso. Diz, isso aqui, o que vai dar isso aqui, né? E botar em 30 segundos, né? O político é livre, é 1 minuto e meio, 2, 3, é uma música, né? E já fizemos várias campanhas para vários para majoritária, para governadores, para prefeitos. Estamos sempre aí, estamos no mercado. Qual o jingle que mais te chama a atenção? Dos todos que tu já compôs até hoje, tem algum que tu guarda com carinho, assim, que foi bacana de compor, que teve um resultado acima da expectativa? Qual foi o teu jingle mais, aquele que te marca, assim, ao longo da tua trajetória? Cara, tiveram vários jingles, sim, de campanhas publicitárias grandes, né? Lançamento quando o Big foi lançado, ele já faz 20 e tantos, eu nem lembro nem mais do jingle, mas eu sei que é uma coisa que foi bem bacana, assim, né? Jingles importantes mesmo. Tinha um produto eu não sei se tu chegasse a pegar na época, o Love Line, era na época do telefone ainda, não tinha os WhatsApp da vida, nem os MSN. Antes do MSN ainda, hein? O Love Line era um telefone que tu ligava e tu conhecia pessoas, né? E a gente fez um jingle em inglês, e esse jingle, a proposta do jingle era parecer uma música. Então, no final, ela não tinha um final igual ao de jingle. Ela ia baixando o volume, como se fosse uma música. E a gente cantava em inglês. O pessoal, muita gente chegava e disse, cara, eu pensei que fosse uma música internacional, né? Não sei se eu me lembro da melodia. Vamos lá. Every day I remember your face. Every time I listen your voice. You wanna dream, had a neither feeling, emotions with you. Love line is your dream. Love line is emotion. Everybody looking for someone special woman. I dream it's an unforgettable night. You and me together, never let you say goodbye. I need you close, alright. Love line. Eu matei um pouco o inglês aqui, que eu não me lembrei de toda a letra. Só não, mas eu me recordo, e realmente, essa propaganda, ela grudava no teu ouvido. Tu escutava na rádio, grudava. Impressionante. Tremendo, né, Nelson? E eu acho que é o grande desafio, né, Lute? Porque tu fazer um jingle cantado em inglês, né? Tu tem que passar uma mensagem no jingle, né? E daí tu vai passar uma mensagem numa outra língua, né? Em inglês. Não é todo mundo que fala inglês, né? E que marque um produto, né? Que no caso era o Love Line, né? Mas ficou realmente muito bom, né? Foi um resultado bacana, o cliente ficou muito satisfeito, ficou meses no ar essa música, tanto que depois ele quis trocar a campanha e lançou um desafio, vocês têm que fazer agora uma melhor do que a primeira, e nós não conseguimos. Marcou muito, ficou muito marcante, acabaram voltando para ela depois de novo. É difícil. Vamos de som, Álvaro, vamos tocar uma música? A gente já deu uma palhinha do jingle aí, mas eu queria ouvir uma tua aí, o que tu quer tocar para nós, o que tu preparou para nós hoje? Eu pensei lá no começo da história, né? Um Elvis Presley. Pode ser, ótimo. Vamos embora. O que é? Kiss me quick, while you still have this feeling. Hold me close and never let me go.
'cause tomorrows can be uncertain. Love can fly and leave just certain. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Side that side and whisper all so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. And keep on playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this way. Todo mundo em casa. Oh, closer let's our lips I long to know. And kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. De novo comigo. Kiss me quick because I love you so. Mais uma vez, a última. Kiss me quick because I love you so, love you so, love you so. Uhul! Grande Álvaro! Show de bola! Foi o começo de tudo, né? Aqui até o Sacomori voltou, dizendo, tô dançando com uma vassoura velha aqui em casa. Álvaro, mais gente conosco aqui, vamos dar mais uns abraços aqui. Vitor Leal, saudade do Amadeu. Adriano Priori, grande Alvinho. Vini Toledo, o Mini Mug que era do Impacto está com o Júlio Porto. Adriano Mutz, o Álvaro Lute como pessoa, música e cantor é magnífico. Querido, obrigado, queridão. Vini Toledo, meu clavinete era do Impacto. Legal. Olha o Sacomori de novo aqui, só que metendo uma corneta aqui. A banda dos corações mercenários, porque o bar cobra muito caro. Tá chorando, Sacomori, tá chorando. Olha, o cachê antes da parada estava R$30. Bicho, tu paga 600 para ver um cantor internacional, pagar 30 para ver uma banda. Verdade. Não acho caro. Mas ele que é rico, ele não tem que reclamar. O Sacomori tem que abrir aquela mão dele. É, verdade. Tá, Dionéia Raponi, mandando um beijo pra gente. Querida, beijo, Dionéia. O jingle do Mercado Nacional, lindo, Lê Vargas. Ô, Lezinho, o Tchê Guri, ó, a banda Tchê Guri, o cantor do Tchê Guri. Estamos sendo assistidos pelo Lê do Tchê Guri. Tchê Guri, uma das grandes bandas, né, do nosso cenário aqui regional, né. Sensacional. Aliás, eu acho até, Álvaro, fazendo um comentário aqui, naquela época que explodiu a Tchê Music, né, sofreu muito preconceito por parte dos mais conservadores da música regional, mas eles conseguiram rejuvenescer o público da música regional, da música gauchesca, né? Então eles tiveram um papel muito importante naquele período lá até hoje, né? Então a gente tem que saudar essas bandas Tchê Guri, Tchê Garotos, que tiveram um papel importante na nossa música, né, Lute? A música gaúcha precisou dar uma oxigenada ali pelas tantas, né? Daqui a pouco ela estava estagnando e essa rapaziada veio e mudou, bacana, sem perder a raiz gaudéria, né? Eu tive a honra de ter uma música gravada duas músicas gravadas pelo Tchê Guri. É mesmo? Pô, que bacana. Isso se sente também na Argentina, né? Porque na Argentina há um movimento de preconceito bem grande em relação às novas bandas de tango lá, né? Então na Argentina tem algumas bandas como o Barro Fundo Club e o Gotham Project, que são duas bandas bem conhecidas internacionalmente, que fazem o que eles chamam de tango moderno, né? Que é o tango com sintetizadores, com baterias eletrônicas e tal, e sofrem muito preconceito, assim como aqui no Rio Grande do Sul, a música, a Tchê Music sofreu bastante por parte dos conservadores, né, esse tipo de, não digo represália, mas um tipo de ranço, né, que totalmente descabido, né. Vitor Leal. A evolução ninguém segura, né, Nelson? É verdade. Vitor Léo, canta a Tempestade da Banda Armadilha. Tá pedindo pra tocar a Tempestade da Banda Armadilha. o Álvaro Lute foi integrante da Banda Armadilha, uma das bandas
muito importantes aqui no cenário gaúcho. Anos 90, né, Álvaro? Ali, aquele momento ali, né? Vocês chegaram a tocar em Planeta Atlântico, inclusive, não foi? Isso, os 3 primeiros planetas, a gente abriu os 3 primeiros planetas. E o tema do planeta era a nossa banda que tocava, né? É verdade. Como é que era? Planeta Atlântida, o planeta feito pra você. Quem não conhece? O ar que eu respiro, bem no ritmo do coração. Show de bola. Como é que foi a experiência de tocar no Planeta Atlântida, Álvaro? Porque era o principal, ainda é até hoje o principal festival que a gente tem aqui de música jovem no Rio Grande do Sul, né? A gente abria, tu imagina 45 mil pessoas na frente do palco e tu dá o primeiro acorde, assim, do festival, né? A gente abriu o primeiro planeta e depois tocamos mais 2. É uma emoção que é indescritível, né? Foi uma oportunidade muito bacana que nós tivemos, né? De abrir, né? Através na época do Tadeu Malta, o Jorge André, de rádios da Gaúcha, que nos deram essa oportunidade de criar o tema e abriu o festival. Foi uma coisa maravilhosa, inesquecível, né? Isso nos catapultou, porque depois 95, 96, 97, Planeta Atlântida. 99, nós emplacamos uma música na novela, que é a Tempestade, que o amigo pediu aí antes, e a gente foi para o Rio de Janeiro. A gente ficou 9 meses no Rio de Janeiro. Foi outra escola maravilhosa, né, no Rio de Janeiro, convivendo com músicos de Lincoln Olivetti, Paulinho Trombone, figuras assim que a gente jamais sonharia em conviver, né? E foi realmente uma escola muito maravilhosa, né? Experiência bacana, esses 3 planetas Atlântidas, né? Abriu um monte pra gente, assim, né? Bacana. Gustavo Aloysio, abraços ao vinho, saudades da noite, do bar. Alok, grande abraço, Álvaro Lute, muito bom te ver e ouvir, parabéns. Paulo Obrigado. De Freitas Mendonça, grande Paulinho, meu colega de faculdade, grande pajador, um ícone da música pampiana, que eu tenho a honra de ser meu amigo e ter sido meu colega de faculdade, o Paulo de Freitas Mendonça. Grande abraço, Paulinho. E o Vitor Leal, a Tempestade foi trilha da novela da Globo. Realmente, foi o que o Álvaro falou, né? Ficou na Globo. Veja meu corpo, como as ondas beijam o mar. Veja meu corpo, como as ondas vêm devagar. A tempestade chega e traz você pra mim. Aí. Álvaro, como é que... Porque a gente sabe assim, criação de música, a gente lida com a melodia e a gente lida com a letra, tá? E a nossa intenção, quando músico, a intenção do músico é seduzir o ouvinte, é pegar o ouvinte pelo ouvido, né? O ouvinte pelo ouvido é legal, né? Mas é um dos nossos 5 sentidos, que é a audição. Como é que o músico seduz, na tua opinião? Qual é a regra, a fórmula mágica para seduzir o ouvinte com a melodia e com a letra? Puxa, que pergunta, Nelson. É inspiração, né? Transpiração, né? A gente tem que buscar a melodia. A riqueza está na melodia. A melodia te leva a colocar a harmonia que também complementa a melodia. Acho que a melodia é mais importante que a letra? Sim. Depende da letra, né? No caso, o Renato Russo escrevia maravilhosamente bem o Cazuza, a ponto da letra ser tão boa quanto a voz dos caras e a interpretação, né? Mas a melodia compor é um exercício que tu tem que fazer com disciplina. É treino como qualquer outra coisa, é como treinar um instrumento, como treinar um software, como praticar qualquer coisa, uma atividade, uma ginástica, ou seja o que for na vida, né? Exige disciplina para tu treinar e evoluir. Tu evolui à medida que tu vai estudando, tu vai melhorando a tua harmonia e a melodia. O enriquecimento vem da prática mesmo. Sim. Na hora de uma composição, eu já ouvi de alguns músicos e compositores, eu começo pela música, o outro, eu começo pela letra, depois eu boto a música em cima. No teu caso, tu começa com a letra ou tu começa com a música?
via de regra? Normalmente me surge primeiro uma melodia. Né? São processos que cada um tem o seu, né? Não me considero um grande letra de música. Geralmente eu escrevo e musico, porque a música é muito mais fácil para mim do que escrever. Mas às vezes eu me atrevo a escrever também música e faço umas coisas até bacanas, né? Mas já na publicidade é mais... Como tu já tem um produto e o que tu tem que falar sobre aquele produto, isso já facilita bastante na hora de escrever, né? Sim. Álvaro, como é que tu acha que vai ficar o mercado depois que acabar a pandemia para o pessoal que trabalha com banda, ou o pessoal que trabalha com produção musical, o pessoal que está no meio publicitário também, como é o teu caso também, de composição de jingles, de áudios, de locuções? Como tu acha que vai ser depois que liberarem e a gente sair dessa pandemia? Olha, Nelson, eu acho assim, como eu já te falei um pouco antes, no início da live ali, tem todo um público represado, né? Que está em casa, preocupado em se cuidar e se alimentar, né? O dinheiro agora está focado para itens básicos da vida, né? Sobrevivência, né? Mas depois que normalizar a economia, eu acredito que, para mim, na minha opinião, esse ano praticamente já acabou, no sentido de que não vai ser normal esse ano, né? O ano vai agora vai para a reta final, no último semestre, se recuperando economicamente, né? Mas aí depois, eu acho que no ano que vem as coisas voltam realmente ao normal, né? Mas tem todo um público represado que deixou de ver shows, que quer ver shows. Tu mesmo citou aí o exemplo do Kiss, né? Quer dizer, provavelmente os caras não cancelaram Não, eles adiaram, né? Colocaram essa turnê para mais para frente, né? O Metallica, outra banda de heavy metal aí, que ia vir aqui em Porto Alegre, ia tocar agora em abril, eles já jogaram um show para novembro, mas provavelmente depois vai ter que rever essas datas, vai ter que ser revisto todo esse calendário de shows, né? E daí... Desculpa, a gente foi surpreendido porque a gente achou assim que ali quando em março fecharam as coisas, a gente pensou assim, meio de abril, aí nós estamos de volta, né? E nós já estamos em junho, já pulou maio, estamos em junho e não estamos enxergando, nós estamos passando do meio, quem sabe, da pico, né, da pandemia. Então a coisa já está toda, já não se sabe mais, né, Nelson? Por isso que eu acho que esse ano complicou esse ano para mim, assim, eu acho que, na minha opinião, esse ano é isso aí que a gente está vendo, nesse ritmo aí. Sim. Álvaro, vamos tocar mais um som? Vamos? O que nós vamos agora? Fazer um Wonderwall do Oasis. Ótimo, show de bola. Vamos embora. Today is gonna be a day that's gonna throw it back to you. By now, sure somehow realizing what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the words on the street that you find a little hurt sound. And turning on running for, but you never really answer down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads you have to walk away, and all the lies that lead us tell us blinding. There are many things that I would like to say to you, but you don't know how. Because maybe we're gonna be the one that saves me. Either of the heart, you my other one. Today is gonna be the day it'll come to back to you. By now, shows are fun, but you're right, you're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word on the street that you find you're the hurting sound. And sure that I'm looking for, but you never really answer down. I don't believe that anybody feels the
way I do about you now. And all the rules you have to walk around in, and all the lights to lead us there was blinding. Every man thing that I do like to say to you, but you don't know how. Baby, everybody, because baby, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder. Because baby, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my underline. Grande Oasis. A escola inglesa é muito frutífera, né, Álvaro? Desde lá de Beatles, né? É impressionante, né? Os caras se comparavam a Beatles, um pouco de exagero, mas sim. são legais, né? O Oasis é uma banda que efervesceu ali nos anos 90. Até me recordo que depois no cenário inglês, naquela época, o Oasis já estava estabelecido, surgiu uma outra banda que meio que rivalizou com ele, mas nunca chegou no patamar do Oasis, que era o The Verve, né? The Verve. Mas nunca conseguiu fazer nem sombra pro Oasis. O Oasis sempre foi aquela banda dos anos 90 ali que encarnou esse espírito do rock britânico e conseguiu aí catapultar multidões, né? Os irmãos Gallagher. Tem uma coisa meio surfer, né? O som dos caras, né? Um som muito... Eles tinham muita atitude no palco, inclusive os irmãos. Depois, claro, foi como toda não, mas grande parte das bandas de rock sempre tem aquela questão dos desentendimentos, da crise de relacionamento, né? Os irmãos acabaram brigando, acabaram com a banda, depois voltaram, enfim, mas foi uma banda que realmente marcou no cenário do rock dos anos 90 ali na Inglaterra, né? Inglaterra sempre sendo o berço de grandes bandas, que a gente fala de Beatles, a gente fala de Led Zeppelin, a gente fala de Stones, fala de tantas bandas, né, Álvaro? A Inglaterra realmente é o país do rock. É a terra que tem Elton John, né? Elton John, sim. Tem muita gente bacana. Álvaro, o que você está achando das lives musicais? O que você está achando desse novo produto que surgiu em meio a essa questão da quarentena, da pandemia? Das lives que a gente está vendo aí, toda semana tem um artista fazendo sua live musical, alguns até já aperfeiçoando, fazendo com uma tecnologia mais bacana, com banda completa, não só na voz e no violão. Como é que você está vendo esse novo produto que é a live musical? É um novo momento em que nós, cantores, artistas em geral, vamos ter que nos atualizar com tecnologia. Nós vamos ter que investir em kit YouTube, né? YouTuber, né? Nós vamos ter que ter luz de qualidade, som de qualidade, nós vamos ter que investir. É uma coisa que eu ainda também não investi, mas a gente vai ter que investir, né? Porque é uma modalidade que eu acho que vem para ficar, né? Mesmo que depois se volte a trabalhar ao vivo, é mais um recurso bacana, né? E para muitos está sendo a salvação da lavoura, né, Nelson? Muita gente está tocando, coloca ali a sua conta e a colaboração, porque, tu tá assistindo o cara, ao invés de vendo uma programação chata em outro lugar, tu tá vendo um artista ali tocando, então tu não vai ter problemas em pagar pelo trabalho do cara de R$10, R$15, seja o que for, né? Então eu acho que é um produto que vem para ficar, viu? Ainda não, pelo menos eu não vi ainda cobrança para essas lives. Elas estão sendo, pelo menos as que eu tenho visto, elas estão todas abertas, né? Para o público assistir, mas é óbvio que a tendência é que depois desse período de pandemia exista essa modalidade que a pessoa pague ali um valor bem acessível, né, para poder assistir o seu cantor preferido, a sua banda preferida tocar, fazer uma apresentação de 1 hora e meia ali. E a gente tem visto, Álvaro, inclusive uma explosão de lives, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho uma pesquisa até que eu selecionei aqui para a gente trocar uma ideia com dados das lives, e é impressionante, viu? O levantamento que o YouTube fez,
e eu queria repercutir contigo isso. O YouTube fez um levantamento já tem algumas semanas, esse número pode ter alterado, mas de qualquer forma é bem interessante, das 10 principais lives em quantidade de views, né? Então a gente tem aqui, ó, dos 10 primeiros colocados no mundo, olha só, no mundo, 7 são brasileiros. 7 são brasileiros. Então isso é bem interessante. A gente vê aqui, sabe qual foi a live mais assistida no mundo até agora? Não sei, chuta aí. Rolling Stones? Não. Nesse ponto, a gente gosta de rock, né? Nesse ponto a gente tá perdendo feio por sertanejos aí, né? A gente tá perdendo feio por sertanejos, porque a live mais assistida no mundo até hoje, até agora, até o momento, foi da Marília Mendonça, com 3,3 milhões de views. Impressionante, né? Numa live de 1h30, acho que 2 no máximo que ela deve ter feito, 3 milhões e 300 mil pessoas assistindo, né? Impressionante isso, né? Impressionante. Eu não sei de números, Nelson, mas o Brasil é um dos países mais conectados, né, com a internet. Exatamente. Eu até vou listar aqui, Álvaro, para a gente repercutir isso, e daí eu queria ouvir tua opinião também sobre isso, tá? Eu vou listar os 10, tá? A primeira foi a Marília Mendonça, com 3,3 milhões na live dela, foi no dia 8 de abril. Depois veio, em segundo lugar, no mundo, Jorge e Mateus, também outra, é uma dupla sertaneja. Então, os 2 primeiros lugares foram de cantores e grupos sertanejos do Brasil, do mundo. Em terceiro lugar, daí vem o italiano, que é o Andrea Bocelli, aquele cantor lírico, né? Com 2,8 milhões. Quarto lugar, o Gustavo Lima, cantor brasileiro também, do segmento sertanejo, 2,76 milhões. Em quinto lugar, Sandy Júnior, também brasileiro, 2,54 milhões. E daí em sexto vem o Leonardo, outro cantor brasileiro. Em sétimo que aparece o segundo gringo. Então aí nos 7 primeiros, em sétimo lugar está uma banda da Coreia, que eu não conheço, é a banda BTS, com 2,3 milhões de views na live deles. Oitavo, Henrique e Juliano, uma dupla sertaneja brasileira também, com 2,6. Outro da Coreia, o BTS, a segunda live do BTS fez 2,03 milhões. E em décimo, Zé Neto e Cristiano, também outro grupo sertanejo. Essa força do sertanejo, né, Álvaro, a gente percebe que é realmente o estilo musical do brasileiro e que consegue catapultar muita gente, multidões para assistir. Eu não estou nem entrando na questão da qualidade, da minha opinião pessoal, da tua opinião com relação à qualidade musical, mas é impressionante como o brasileiro ele gosta desse estilo musical e assiste mesmo, né? É muito fiel a essas bandas, esses grupos, essas duplas, né? Pelos números que tu apresentou aí, nos dá a ideia do tamanho do nosso país, né? O que é o tamanho do Brasil em relação ao mundo, quer dizer, quando tu tem esses milhões de acessos às lives, né? Tu vê o tamanho que é esse país, né? Um país continente, né? E a grandeza do Brasil e a diferença cultural das regiões, né? O sertanejo domina uma grande parte das regiões, né? E são produções de alta qualidade, tem músicos e maestros de alto nível. Realmente são produções que chegaram a um padrão, não é mais aquela coisa antiga com 2 vozes, com um violãozinho sertanejo, né? Agora o negócio tem imagem, tem luz e de nível internacional, né? Tem essas produções, mas na tua opinião a que se deve esse gosto do brasileiro, pelo menos da atual geração, por esse estilo musical? Porque é uma música de fácil consumo, na tua opinião, por isso que tantos brasileiros gostam? Qual é a tua opinião sobre o sertanejo? Pois é, eu não consigo achar uma lógica do porquê que as pessoas, a geração nova se apegou tanto, né, ao sertanejo, né? Como eu não sou desse tempo, né, quando eu era jovem, as minhas músicas dos anos 80, ali, 70 e 80, eram as músicas com outro estilo completamente diferente, né? Então, para nós, é uma coisa que a gente não conseguiu, são fenômenos que ocorrem que a gente não tem, eu não consigo explicar. Talvez alguém que entenda um pouco mais das pessoas consiga falar mais. Eu não consigo definir se foi uma música que pegou uma geração que estava órfã entre uma coisa e outra, né? Lá o começo dos anos 70 do rock,
e o que viria depois, e deu esse hiato aí. Eu não sei te explicar por que se apegaram tanto, né? Será que é por conta de letras de fácil consumo, letras que falam de questões do cotidiano? Talvez seja isso, porque a gente vê muito nas letras das músicas sertanejas, principalmente o apelo de questões sexuais, né? Ou também de crises de relacionamento, a chamada sofrência, né? Então acaba, de repente, tocando na pessoa, no seu íntimo, em questões pessoais, e a pessoa acaba se identificando. Talvez seja isso, né? E teve além desse crescimento com aquela, quando teve o boom já é uns 30 anos, né, quando teve o Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, deu aquela primeira geração, né, que saiu dos Tunico e Tinoco e partiu para Chororó. Vem Chitãozinho Chororó, vem o Zezé de Camargo, Luciano e por aí Leandro Leonardo. Essa geração foi intermediária do que veio agora depois, né, o sertanejo universitário. Essa evolução toda, né? O negócio não parou, né? Foi evoluindo. E, claro, a base de muita mídia também, né? Os caras tinham um programa em rede sábado à noite, né? Você lembra do Sabadão Sertanejo? Aquilo foram anos, e aquilo foi realmente trabalhando toda uma geração, né? A mídia, né? Exatamente. Até tem aqui alguns comentários, Álvaro, que o Sacomori continua comentando. Música sertaneja é para quem faz boas leituras, conhece boas culturas, mergulho na essência da arte. Quem escuta esse tipo de música geralmente escuta o som bem alto no carro. Tá bom, Sacomori. Agi. Dizem que quanto pior a música, mais alto toca no carro. Bom, vídeos funks nos carros rebaixados, né? Tu vê que são tantos segmentos, né, Nelson? Tem o funk, né, que a gente nem falou ainda. A gente está comentando aqui, Lúcio, o sertanejo pegou muito pelas batidas atualizadas, pelo fato de misturarem os ritmos e falarem mais a letra do dia a dia. Acho que é por aí, né? A linguagem de melódica e de letra é simples, né? Pô, quando aquela música estourou no mundo, né? Nossa, assim você me mata. Primeira vez que eu ouvi, eu disse, meu Deus, cara, que é isso? E depois o negócio pega que até tu canta junto. Não, e depois eu nunca me esqueço, uma vez que eu entrei no mercadinho para comprar alguma coisa, não sei o que era, e o cara tava escutando uma rádio sertaneja e tava tocando aquela música dos 50 reais, que o cara trai lá e a mulher pega o cara com outro e tal, e ela diz, toma aqui os seus 50 reais. Eu falei, que é isso, cara? Que música é essa, cara? 50 reais e tal. Cotidiano, né, da vida. Pois é. Ô, Lúcio, já que a gente está falando de sertanejo, que a nova geração está escutando esse sertanejo, na minha época, provavelmente na tua também, nós somos mais ou menos parecidos, regulamos de idade, a gurizada, quando fazia seus 15 anos, 14 anos, o sonho, pelo menos, da maioria, era ter uma bola para jogar bola, enfim, ou era ter a sua primeira, ou sonho, né, de consumo, era ter uma Gibson Les Paul, ou ter um baixo da Fender, ou ter uma bateria da Ludwig, aquela que o John Borra do LED tocava e tal. Era o sonho de consumo da gurizada para tocar na garagem com seus amigos, né? Isso aí, será que a gurizada de hoje em dia esqueceu realmente e entrou de vez no sertanejo? A gente pode tentar esperar da gurizada que possam surgir bandas boas aí de garagem? Eu não tô tão otimista assim. Eu acho que não tem volta, é uma coisa que vai morrer com uma geração, vai ficar como história. Porque é parte da evolução, não adianta, né? A gente vê pelo público do bar lá que a gente toca pop e rock dos anos 70, 60, 80. Esse público tá ficando envelhecido e tu tem que cada vez puxar um pouco mais o teu repertório para anos 90, porque não adianta, vai mudando, né? Uma evolução vai caminhando, né? Mas vai ter sempre o público para tudo, né, Nelson? Sempre vai ter, né? Mas será que a gurizada hoje em dia não quer mais saber de tocar na garagem com os amigos? Não, eu até tô por fora disso, porque a gente já tá numa fase de trabalhar, né, de não conviver, mas que eu saiba, sim, a gurizada tem a mesma tesão, aquela de ter instrumento, de comprar, e agora eles têm acesso um instrumento nacional hoje é de alto nível. Eu mesmo tenho vários instrumentos nacionais, profissionais que eu trabalho, né? Mas no meu tempo que eu comecei, os instrumentos nacionais eram uma porcaria, era uma grande porcaria, e a gente não tinha acesso ao importado, né? Era muito caro, né? Era muito caro. Só que a gente não podia nem importar.
Era proibido. É mesmo. Só no mercado negro, às vezes o cara trazia aí, escondido num avião, num navio. Era uma coisa assim. Era terrível. Os artistas tinham que viajar com a nota fiscal do instrumento importado, porque se a polícia parasse na estrada e não tivesse a nota fiscal, não podia. O instrumento importado não podia ter. Mas por que, Álvaro? Porque passava da cota, enfim, de compra no exterior? Por que será? A importação era proibida, né? Só abriu, se não me engano, foi no governo Collor ali, que realmente aí liberou. Não se toma, a cerveja tu tinha que tomar cerveja importada só num lugar específico, importador. Era uma coisa bem difícil. No governo Collor a gente se lembra. Cerveja importada. E na época do governo Collor que eu me lembro que teve uma explosão de cervejas, né? Que a gente chegava no supermercado, tinha cerveja do México, da Argentina, do Uruguai, do Chile, tudo que era lugar. Tinha cerveja. Sim, foi realmente uma patrícia de litro, era uma coisa assim, só quem ia na fronteira. Imagina. É verdade. Coisa simples. É verdade. Fabiano tá falando aqui, Lute. Gustavo Lima se lavou com as baixadas, violonista dele pro Renato. O Gustavo Lima teve a questão, o Gustavo Lima, o cantor sertanejo, né? E aí a gente tá falando das lives, né? Ele teve o caso que ele se embriagou no meio da live, né? No meio da live dele ele se embriagou e realmente foi um caso bem sério, porque queimou o filme dele, né? Inclusive, ele, não sei se ele teve algum problema de patrocinador, enfim, depois, né? Mas ele sofreu muita crítica, porque ele empinava a garrafa de gin, né? E de vodka e realmente... Eu acompanhei meio por cima dessa situação dele aí, né? Mas parece que foi uma live que ele tava para captar donativos, não era? Sim, ele captou donativos, não sei quantos mil quilos de alimento ele arrecadou, mas teve esse lance dele ele tomar todas no meio da live, né? Bruno e Marrone, parece também outra dupla sertaneja famosa, teve esse caso também dos caras meio que se empolgarem no meio da live e mandarem ver. Imagina, o cara tá em casa, né? O cara tá em casa, faz o que quiser. Tá em casa. Porque não pode esquecer que ele tá ao vivo, né? E uma coisa, até falando de tecnologia de lives, né, Lute? Começou muito com a questão do cara no violãozinho ali e tal. Hoje eu já tô vendo lives bem produzidas. Eu vi a do Lulu Santos, ele com os músicos todos bem sincronizados, o cara tocando guitarra, o outro teclado, o outro bateria. É um desafio tu fazer uma live sincronizada com a questão do delay, né? Mas tá ficando bacana, né? Tu vê que ele ele tinha um patrocínio, né? Sim. Ele fizeram uma produção muito bacana, um produto de qualidade, né? Bem sincronizado mesmo, realmente. Mas é difícil, né? Bem difícil. Vamos ver aqui então, Álvaro, tá aqui mais alguns comentários, antes do Álvaro fazer mais um som pra gente. A Gia, sou afilhada do Álvaro, tenho 26 anos e escuto músicas de 1940, até Edith Piaf. Abraço pra Gia. Vamos ver quem mais aqui. Música que eu amo e ainda quero ver o Álvaro Lute cantar e tocar é Gritos de Liberdade. Muito linda essa música. Miri Fagundes. Gia de novo, Cultura Não Tem Idade. Sacomori de novo. Jorge Otávio, gosto muito de vocês também. Um abraço, Jorge. Adriano, não só o Gustavo Lima, o Bruno também. Eu falei, o Bruno e Marrone, realmente, os caras mandaram ver na bebida lá. Joyce Capelari, eles são patrocinados por cerveja. O público consome muito álcool, então faz sentido eles beberem. Não sei, enfim. Não sei se ficou legal pra eles aparecerem bêbados numa live. Ele tinha um patrocínio com a bebida, né? O Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima é da Boêmia e o Bruno Marrone era da Brahma. Tinha que divulgar. Só que na realidade, o Gustavo Lima, depois eu fui dar uma olhada na matéria lá, e tem inclusive fotos, né? Eu não vi a live, mas depois eu vi as fotos. Ele empinando a garrafa de gin, né? Era de destilado, não era de Boêmia. Impressionante. Aqui, ó. Do Rio de Janeiro de funk, não é a outra. Caiu na piscina, no meio da live, tu viu? Sério mesmo? Não vi. Ela vinha cantando no pátio da casa dela e daqui a pouco ela desapareceu. Caiu dentro d'água, saiu encharcada. Barbaridade. A Gi tá pedindo aqui, Dindo, toca o Lulu Santos. Ludmilla. Rola o Lulu aí. A Gi tá pedindo pra tu tocar o Lulu Santos. Rola o Lulu aí.
Vambora, então. Vamos nessa, então. Vambora. Tempos modernos. Vambora. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelos sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. La, 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 la. Gatinha. Grande Lulu. Grande Lulu. Que pena, no finalzinho da live a gente perdendo a conexão com o Lute aí. Não tá me ouvindo, Lute? Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Puxa vida. Vamos mais um som do Lute então, já que ele não tá me ouvindo, mas a gente tá ouvindo ele, né? Vocês estão ouvindo, o pessoal da live está ouvindo. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking the words of wisdom, let it be. In the horrors of the darkness, she is standing right from me, speaking the words of wisdom, let it be. Yeah. Let it be, let it be, let it be. Whisperers to wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree that we will be an answer, let it be. For all the men that parted, that is still the chase, today we'll free, that we will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. That will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. That will be an answer.
Let it be. 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 There will be an answer. Let it be. Como está tendo esse grande delay aí, a gente já estava encerrando a live mesmo, né? Tinha outras questões que eu gostaria de abordar contigo, mas já que a gente está com esse probleminha técnico aí, vamos encerrando nossa live. Depois, futuramente, a gente pode fazer um novo encontro. Foi muito bacana, quero te agradecer muito, porque realmente foi uma live leve, foi uma live divertida, foi um bate-papo agradável, com muito conteúdo, né? E eu acho que o pessoal gostou também. Então, vamos ficar já marcado para daqui a algumas semanas a gente voltar com bate-papo, falar de outros assuntos também, fazer mais umas canchas para nós. E te agradeço, muito obrigado. E vamos embora, vamos fazer um som saideira aí, tá? Grande beijo. Obrigado, Nelson, pelo espaço, tá? Muito obrigado. E quando quiser fazer outra live, estamos aí na área. Pode contar comigo. Então tá, a gente fez o rei do rock, né, o Elvis, na abertura da live. Então vamos fazer o rei do Brasil, rei Roberto. Fazer um Robertinho para encerrar. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Na, 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 na. Todo mundo comigo. Na, 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 na. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Na, 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 na. Todo mundo em casa, vambora. Na, 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 na. Vou esquentar essa noite fria aí. Na, 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 na. Na, 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 na. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz. Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Muito obrigado, Nelson Dutra, pela live aí. Nossa homenagem a Jesus Cristo, que ele deu uma abençoada nesse país aí pra gente alavancar, colocar o Brasil onde ele realmente merece. Muito obrigado, pessoal, pelo prestígio. Até a próxima. Todo mundo comer! Na, 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 na. Na, 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 na. Yeah, yeah, yeah. Na, 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 na. Na, 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 na. Valeu! Beijo, Álvaro. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.